Um espaço democrático e livre, onde os candidatos a prefeito podem expor suas opiniões e projetos para solucionar os principais problemas da cidade. Assim é a sabatina Cruzeiro do Sul, realizada pela TV Jornal Cruzeiro do Sul nos dias 1º e 2 de agosto com os candidatos a prefeito de Sorocaba e Votorantim. Para cada cidade foi definida uma pauta de 6 perguntas iguais para todos os candidatos. A cada resposta, os repórteres Rosimeire Silva e Carlos Araújo do Cruzeiro do Sul puderam fazer uma nova pergunta, a fim de detalhar ou esclarecer algum aspecto. Cada entrevista durou um total de 30 minutos, de forma que todos tiveram oportunidades iguais. Assista agora a entrevista com o candidato à Prefeitura de Sorocaba pelo PMDB, Renato Amari. Candidato, para iniciar uma pergunta um pouco mais objetiva, qual será a principal marca do seu governo? Olha, nós precisamos dar sequência nas obras que ainda não foram concluídas por essa administração. Nós temos que iniciar imediatamente a recuperação de vários setores da prefeitura que não estão funcionando a contento. E nós temos que fazer rapidamente também um raio-x de como nós vamos encontrar a prefeitura. A gente sabe de algumas coisas que vêm acontecendo, a gente tem notícias até pelos jornais das coisas que vêm acontecendo na cidade de Sorocaba, e nós pretendemos dar sequência àquele trabalho que eu já fiz em 1997 até 2004. Não é? Para quem não se recorda, nós encontramos a cidade numa péssima situação em termos de qualidade de vida, em termos de infraestrutura básica. Tivemos que trabalhar muito no sentido de dar à população de Sorocaba qualidade de vida, não é? Para vocês terem uma ideia, e só como recordação, quando nós assumimos a prefeitura, nosso orçamento era de 170 milhões de reais. Hoje, o orçamento de Sorocaba é só 10 vezes mais, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Quando nós chegamos, encontramos uma dívida de 120 milhões de reais, que correspondia a mais ou menos 60% de um orçamento anual. E nós tivemos que ir pagando essas dívidas durante quase 2 anos, com entidades assistenciais, com fornecedores, com funcionários públicos, enfim, com todos aqueles que dependiam da prefeitura para negociação ou para remuneração de assalariados, né, nós tivemos que fazer essa composição. E mesmo assim começamos a recuperar a cidade. Para vocês sentirem o volume desses 8 anos, nós construímos 39 escolas novas, incluindo centros de educação infantil, as 6. Né? Nós reformamos mais de 50 dessas 6. Além de construir algumas, que foram 4 ou 5, reformamos outras 50. Nós reformamos todos os centros de saúde, 28 centros de saúde que se encontravam em péssima situação, sem nenhum equipamento público, e nós conseguimos fazer a reforma desses 28 centros de saúde. E assim vai. Nós trocamos a iluminação pública da cidade, 46 mil bicos de luz foram trocados, a cidade se transformou numa cidade amarelada, com lâmpadas de vapor de sódio, diminuindo em 25%, segundo pesquisas da Polícia Militar, os índices de criminalidade. Nós trabalhamos na construção de parques, na limpeza da cidade, na pavimentação asfáltica. Asfaltamos, por incrível que pareça, em 97, Sorocaba tinha 110 bairros sem pavimentação asfáltica. Nós pavimentamos 102 bairros. Ficaram faltando 8, e ainda não temos os últimos bairros asfaltados. Mais do que isso, nós começamos a despoluição do rio Sorocaba. Em 1997, Sorocaba era uma das poucas cidades que tinham ainda 0 de esgoto tratado. Nenhum metro cúbico de esgoto era tratado na cidade de Sorocaba. A bacia hidrográfica do Médio-Tietê do rio Sorocaba, que eu era prefeito, no tempo que eu era prefeito, fui presidente durante 8 anos, sentia essa dificuldade da despoluição, porque Sorocaba estava a jusante, a montante da bacia, junto com Votorantim, e depois despejava todo o esgoto para as 32 outras cidades que compunham o total de 34 cidades do Comitê de Bacia Hidrográfica. Portanto, nós tivemos uma situação
caótica quando entramos na cidade, quando assumimos a prefeitura de Sorocaba. Depois nós começamos a trabalhar de uma forma mais concreta, mais objetiva, colocando jardins, praças, mexendo com o lazer, com o esporte, e dando uma conotação à cidade totalmente diferenciada. Mas a gente sabe que ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa, embora muita coisa já tenha sido feita. E é nessa condição que nós vamos buscar trabalhar por Sorocaba, de forma propositiva, e para encerrar, né, você quer perguntar, então, de forma propositiva, nós queremos dar um outro salto de qualidade à cidade de Sorocaba. E qual o principal foco ou prioridade que o senhor vai ter? Hoje nós temos que falar como prioridade, nós temos que falar em segurança pública, nós temos que falar em saúde, saúde de ponta, como já fizemos anteriormente com a construção de hospitais. Nós construímos hospitais, o pronto-socorro da Santa Casa, a policlínica, demos estrutura física, como eu já disse, reformamos 28 centros de saúde, demos à área da saúde uma condição especial. Tanto assim que nós criamos o médico da família, que foi colocado nas áreas mais carentes da cidade, como o próprio Abiteto, como o Zardim, Zacarias, João Romão, Vila Sabiá, Aparecidinha, Éden, Cajuru. Nós demos essa condição de trabalho do médico da família. Né? Vitória Régia, também o médico da família. Reduzimos a mortalidade infantil. De 25 crianças que morriam a cada 1000, nós reduzimos para 10,4 num determinado momento da nossa administração. Mas precisamos fazer mais. Né? A dengue, nós ficamos 8 anos do nosso mandato sem nenhum caso de dengue em Sorocaba. Tivemos um ano nesses últimos 8 anos com mais de 2.000 casos de dengue. Então nós temos que ter atenção, consistência no trabalho e perseverança. Não é porque um dia aconteceu uma coisa boa que nós temos que parar de trabalhar. Tem que se trabalhar todos os dias para, além de manter o que a gente construiu, a gente ainda acrescer alguma coisa. Então, a área da saúde tem que ser tratada desta forma. A área do lazer, a área dos idosos, as creches que nós temos que construir, muitas creches. Temos que ter condições de fazer convênios com empresas, com indústrias. Isso eu fiz muito quando era prefeito. Dá para avançar muito nas creches, dá para avançar muito na segurança, com um trabalho como fizemos com a Guarda Municipal, que hoje é Guarda Civil, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, juntas num procedimento conjunto para a gente diminuir o tráfico de drogas e dar uma condição de qualidade melhor às crianças, aos jovens, para não se marginalizar. São ações que a gente vai fazer ao longo do tempo. E cultura, nós precisamos trabalhar mais a cultura, dar condição às crianças. Construímos uma biblioteca municipal linda, para ter acesso a 450 mil livros, e a gente via a biblioteca parada, sem atenção, sem um avanço de levar as crianças à biblioteca, não só a biblioteca infantil, mas a biblioteca mesmo, as pessoas que vêm de fora, mostrar que existe uma biblioteca pulsando em Sorocaba, funcionando em Sorocaba, para dar condições, através da lei de incentivos culturais que nós criamos, aos artistas de Sorocaba, aos criadores de Sorocaba, para fazerem os seus livros, as suas artes, e deixar um espaço público para esse tipo de visitação e dar condições estruturais para um funcionamento efetivo da cultura. A cultura não se restringe a trazer um craque da música, né, um astro da música, uma artista que cante bem. Não é só isso, é muito mais do que isso. É colocar na cabeça de cada cidadão a vontade do aprendizado, a vontade de saber mais, a vontade de ter mais na vida através da construção espiritual, não só da construção física. É assim, com essa forma de pensar, que eu gostaria e vou, se eleito for, e quero ganhar a eleição, porque eu sou candidato e quero ser prefeito de Sorocaba. Eu quero trazer esse tipo de informação à população de Sorocaba, e esse tipo de construção material e espiritual à cidade de Sorocaba. Trânsito e transportes.
Com muitos carros nas ruas, o trânsito é um dos principais problemas da cidade. Qual é a sua ideia de solução? E se o senhor pretende dar prioridade ao transporte coletivo, isto é, aos ônibus e terminais urbanos, ou se pretende dar prioridade ao transporte particular, isto é, ao automóvel? E numa situação ou noutra, que medidas o senhor pretende tomar? Olha, nós temos que trabalhar esse assunto de forma conjunta, né? Você tem que falar em trânsito, né? Transporte coletivo, né? E sistema viário, porque uma coisa vai puxando a outra. É óbvio que nós precisamos incentivar o transporte coletivo. Eu acho que a tarifa de ônibus é muito cara para essa cidade. Assim que nós ganharmos a eleição, nós vamos fazer, vou determinar que se faça um estudo muito profundo da planilha do transporte coletivo, dos ônibus, né? Para saber por que tem que se pagar essa tarifa que se paga hoje. Se não há possibilidade de baixar um pouco para dar uma condição melhor, não é? E se não der para baixar, que melhore a qualidade do serviço. Eu tenho visto na cidade, rodo pela cidade praticamente o dia todo em campanha, tenho visto que às 6 horas da tarde você vê ônibus andando nos principais corredores de Sorocaba, com 40 pessoas sentadas, 42 pessoas e umas 60 em pé. Quer dizer, isso não é transporte. Isso não é transporte, pagando o mesmo preço. Aí não tem primeira e segunda classe ali, quem chegar primeiro senta. Tenho visto muitas senhoras de idade, senhores de idade em pé, por falta de atenção até daqueles que poderiam dar a sua poltrona para a pessoa de idade sentar, mas você não vê isso. Então nós precisamos fazer com que essa situação se transforme. Não é fácil, não vai ser fácil chegar, não existe varinha mágica, varinha de condão, olha, eu vou chegar aqui, vai ficar tudo funcionando direitinho. Não, nós temos que trabalhar de forma conjunta. Da mesma forma que nós temos o transporte coletivo ainda para ser melhorado, eu sei disso porque quando nós assumimos a prefeitura, nós tínhamos a Vima aqui, então, acho que todo mundo lembra da Vima, como é que era a Vima naquele tempo, onde não se tinha transporte nenhum praticamente, e eram aqueles ônibus que quebravam, atrapalhavam o trânsito e davam um serviço de péssima qualidade. Hoje, pelo menos, temos ônibus melhores, mas não à altura do preço que se paga para andar no ônibus, né? O sistema viário tem que ser revisto. Já lá para trás, no ano de 2000, quando eu fui candidato à reeleição, eu falava em construção do grande anel viário. Eu trabalhei muito para isso. Conseguimos fazer, no nosso tempo, a duplicação da Raposo Tavares, a interligação, junto com o governo do Estado, a interligação da Raposo Tavares com a Castelinho, que é um pedaço do grande anel viário que a gente tem planejado e programado. E preciso agora fazer, e vamos precisar fazer a outra parte do anel viário. Qual é? Da Charuri, Castelinho, até a Castelo Branco, via Éden e Cajuru, correndo ao largo da Castelo Branco, e ir lá para a região perto de Jorge Oetter, um pouquinho para cá, fazer com que ela retorne para Raposo Tavares, por volta do quilômetro 105, 106. Com isso, a gente teria o grande anel viário, que seria muito útil, pelo menos para desafogar o trânsito em horário de trabalho, nos picos principalmente, né? Essa é uma ação. E implantar ações, por exemplo, de fazer um estudo que a gente vai fazer, estamos fazendo já, do VLT, do veículo leve sobre trilhos, que é viável colocar em Sorocaba. A gente que viaja, já viajamos, conhecemos esse sistema funcionando, não é uma coisa absurdamente cara, e é uma coisa que pode ajudar muito no transporte coletivo. Nós estamos estudando, não estou assumindo o compromisso de fazer, mas estou mostrando a nossa vontade política de estudar e implantar, buscando recursos no governo do Estado e no governo federal, além dos recursos próprios. São essas ações, melhorar a condição de semáforos na cidade. Olha, eu tive a pachorra de, tomando um café na padaria Real da Moreira César, né? E aí fazendo o percurso para alcançar Raposo Tavares via General Carneiro e Avenida Curitiba, fazendo esse curso, fazendo aquele contorninho na Avenida 9 de Julho, até chegar a Raposo, eu contei 18 semáforos, só naquele pedaço. Eu não sei nem quantos quilômetros tem aquilo lá, mas tinham 18 semáforos. Se você pega, e sempre se pega, né, aquela rede vermelha, né, como é que fala?
A rede vermelha, quando você pega aquilo lá, você fica parado de semáforo em semáforo, você demora quase 1 hora para chegar, na hora de pico. E é difícil você pegar a onda verde, né? É onda vermelha e onda verde. É difícil. Então, imagine os outros semáforos, quanto atrapalham o fluxo de tráfego. Claro que eu não sou contra o semáforo. Você tem lugares que tem que ter, mas você pode ter alternativas para diminuir o número de semáforos sem causar nenhum problema no trânsito. Nenhum problema de falta de ação no tráfego de veículos e no trânsito. O sistema de ciclovias também ele é pensado como uma alternativa dentro do que se chamou de mobilidade urbana e que tem a ver com transportes. O que o senhor vai fazer com a ciclovia? Vamos manter a ciclovia, não tenha dúvida. Nós vamos manter a ciclovia. Agora, eu discordo de você. Existem regiões que não podem ser alcançadas pela ciclovia, embora tenha ciclovia. Dou um exemplo da General Osório, você descendo a General Osório e subindo para o Vanelville, não há como uma bicicleta subir naquela ciclovia nem descer. Se isso não dá para subir, porque a pessoa não tem a força para subir. E na descida não tem freio para descer. Então não adianta você pintar e fazer uma ciclovia ali, porque não vai funcionar. Agora, é óbvio que ela funciona até como lazer aqui na Avenida Dom Aguirre, nos lugares onde você tem uma topografia melhor da cidade. E a ciclovia, assim, para funcionar de forma plena, tem que ser feita em cidades que sejam planícies, não é? Aí vai funcionar direito. Agora, é óbvio que em vários lugares a ciclovia pode ser útil, e é útil para até mais uma parte esportiva e de lazer do que propriamente um transporte de pessoas. Em relação à educação, as creches não têm sido suficientes para atender toda a demanda da cidade. Tem provocado preocupação por parte dos pais, inclusive dos professores, e demandado algumas ações judiciais para garantir essas vagas. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Construir mais creches. Não há outra saída, tem que construir mais creches, buscar convênios. A gente sabe que tem muitas empresas que gostam de ajudar seus funcionários. Eu vejo vários lugares assim. Tá? Eu dou um exemplo do Banco de Óleos, onde tem uma creche para os funcionários que funciona, que eu fui ver lá, que é uma belezinha, funciona redonda. Tem vários lugares que eu tenho visitado que tem creches específicas. O próprio GEPASSE tem também a sua pequena creche ali. Mas a gente pode trabalhar de forma conveniada, né? Por exemplo, a prefeitura constrói, tá? E o setor privado cuida da manutenção, ou vice-versa, dependendo da condição da negociação. Mas nós temos que construir mais creches, não adianta. A hora é de creches. Hoje, o mercado de trabalho existe. Sorocaba já tem um número mínimo de desempregados, mercê de toda a construção que foi feita em Sorocaba de 97 até agora. Só no meu mandato de 8 anos, nós trouxemos mais de 60 mil novos empregos, entre Flextronics, com mais de 5 mil empregos, a Ciri do Brasil, a Edsha, o entreposto aduaneiro Dryport, que nós trouxemos para cá, a própria Texis, a Voben, empresas de 4, 5 mil empregos, hipermercados. Sorocaba tinha um hipermercado quando a gente assumiu em 97. Hoje nós temos quase 10 hipermercados, dos quais 7 foram construídos na nossa administração e gerando quase 12 mil empregos, entre empregos diretos, indiretos, terceirizados e até quarteirizados. Isto traz um consumo maior, isso traz uma necessidade maior, e isso faz com que a mulher se integre ao mercado de trabalho. Mas as dificuldades que ela tem com os filhos, com as crianças, com os bebês, nós temos que suprir, fazendo de uma forma mais rápida as creches, não é segurando a obra para a época de eleição, não é fazendo com que a conversa, o papo, façam as pessoas acreditar que existe um mundo maravilhoso de creches em Sorocaba. Não é assim. Uma creche para Sorocaba hoje não é nada. 10 é pouco. Então nós temos que mensurar o quantitativo necessário e ver até onde a gente pode alcançar. Porque, repito, não vamos fazer mágica. Não dá para fazer mágica, mas dá para melhorar muito a gestão na área da educação e na área, principalmente, da construção e manutenção das creches de Sorocaba.
Você acredita que a administração tem recurso suficiente, pessoal, para atender essa demanda? Olha, hoje Sorocaba trabalha com um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Daqui a alguns dias, algumas semanas, a Toyota começa a virar e jogar carro para o mundo via Castelo Branco. Logo, logo, Sorocaba vai chegar a seus 2 bilhões de orçamento. E eu sei muito bem administrar, e administrei a cidade com 170 milhões, depois 200 milhões, 220, 240, terminamos com 350, 400 milhões. Pensar que nós vamos ter uma cidade que talvez vá perder só para Campinas, porque vamos passar a São José dos Campos com esses 2 bilhões, eu posso dizer para você que com absoluta segurança, mesmo pagando dívidas que estão deixando para a gente pagar, dívidas que nós temos que pagar ainda no curso do nosso mandato, dívidas em dólar, inclusive, saiu nos jornais esses dias, até o próprio jornal Cruzeiro do Sul publicou que o município devia 227 milhões de reais e a prefeitura e o Poder Executivo estavam pedindo mais autorização para o Poder Legislativo emprestar mais 30, 20 ou 30 milhões, eu não tenho o número exato, para terminar também determinada obra, né? Parece que é o Sorocaba Total, não é? Pagando essa dívida, ainda nós vamos ter uma condição de buscar, dentro de uma gestão financeira, coisa que eu sei fazer isso, e já fizemos e dei prova que sei fazer isso também na área pública, não é? Nós vamos ter a condição de fazer muita coisa para o Sorocaba, muita coisa com esses recursos, e vamos ter recursos, sim, para praticamente tudo. Eu espero isso. Na saúde, a Prefeitura mantém um pronto-socorro municipal em parceria com a Santa Casa. O senhor pretende manter essa parceria ou tem planos de fazer modificações? E quais são os seus planos para a rede municipal de saúde como um todo? Olha, eu vou responder rapidamente. Quem criou o convênio com a Santa Casa fui eu. Nós tivemos uma conversa com o então governador, já falecido Mário Covas. Nós gastávamos, enquanto município, 165 milhões de reais, dando todo mês para o governo do Estado cuidar 165 mil reais, perdão, 165 mil reais por mês para o conjunto hospitalar cuidar do seu pronto-socorro. Eu cancelei esse convênio com o governador e investi durante 8 meses com a Santa Casa esses 165 mil reais para nós construirmos o pronto-socorro. E, desde então, fizemos um convênio que funcionou redondo com a Santa Casa. A Santa Casa é uma entidade que é bem administrada, bem arrumada, e deu a nós uma tranquilidade muito grande de atendimento. Eu me lembro que uma certa temporada nós estávamos fazendo cerca de 12 mil atendimentos, de repente, no mês, aumentou para 14 mil atendimentos mês. E aí eu descobri que era muita gente que vinha de uma cidade vizinha, que eu não vou citar o nome, onde o próprio secretário de saúde mandava todo mundo vir para Sorocaba porque o atendimento da Santa Casa era excepcional. Aí nós descobrimos isso. Aí eu fui falar pessoalmente com o secretário de saúde e falei, escuta, cuida do seu povo aí, eu cuido do meu, porque não vai dar para fazer isso. Nós não podemos fazer o que você está fazendo. Você não pode fazer o que você está fazendo com Sorocaba. Nós podemos fazer outros tipos de acordos, mas não esse. E aí reduziu-se de novo para 12.500, e com isso a gente continuou trabalhando e aumentando o convênio na medida em que se crescia o atendimento do pronto-socorro e de emergências via Santa Casa de Sorocaba. Portanto, não dá para mexer em nada, talvez fazer uma avaliação bastante rápida se a gente pode aumentar, se pode manter, se tem que diminuir, sempre de acordo com a vontade das partes, com a diretoria da Santa Casa e com o Poder Público Municipal. Você fez uma outra pergunta também, como é que nós vamos mexer na área municipal de saúde, e como nós fizemos quando chegamos. Nós vamos fazer um raio-x, um retrato, conversar com os médicos. Acho que o médico ganha muito pouco. O setor de saúde é muito mal remunerado, e nós temos que resolver esse problema. Nós temos que ter uma condição de um acordo sério com os profissionais da saúde, né, para que eles possam acreditar na gente,
enquanto pagador, e que a gente acredite neles enquanto executor dos serviços de saúde na cidade de Sorocaba. Eu tenho certeza que a gente consegue chegar a um bom termo, até porque, nos nossos 8 anos de mandato, e essas coisas não se falam mais hoje em Sorocaba, mas eu tenho que falar, aproveitando esse espaço, nos 8 anos de mandato de Sorocaba, nós não tivemos nenhuma greve em Sorocaba. Nenhuma greve, nem de funcionalismo público, nem de transporte coletivo, nem de professores, de nada, nenhuma greve aconteceu em Sorocaba. Por quê? Porque a relação do poder público de Sorocaba, do poder executivo, com os setores, né, com o terceiro setor, tá, e com os setores que participavam da construção da cidade, sempre foram bons. Essas relações sempre foram boas. Então, eu tenho certeza absoluta que isso pode continuar também na área da saúde. Por questão de salário e também de distância e de perfil de alguns bairros, a Prefeitura tem dificuldade de preenchimento também de vagas na área da saúde em algumas regiões, de vagas para médicos. O que o senhor pretende fazer também? Araújo, isso é questão de gestão pública. Você tem que ter um raio-x do que você precisa para dar a melhor atenção possível na saúde e ter condições de fazer isso. Você precisa ter gestão. E nós tivemos gestão nos nossos 8 anos e a saúde funcionou bem. Por que não pode funcionar bem de novo? Funcionou bem com muito menos recursos, muito menos orçamento, e agora com orçamento desse tamanho, de 1,7 bilhão, vai funcionar muito melhor do que já funcionou no nosso tempo de prefeito. Eu tenho certeza disso. Voltar a manter a dengue a zero, voltar ao médico da família, voltar a ações de emergência sincronizadas com o aspecto funcional da coisa, melhorar os espaços públicos, né? Veja você que há cerca de 3, 4 semanas atrás, nós tivemos um caso aí que a mãe teve que comprar um termômetro para o médico tirar a temperatura da criança de 4 meses de idade, porque lá no pronto-socorro, no pronto-atendimento da Zona Norte, não tinha um só termômetro. Isso é falta de gestão. Diversos processos contra a administração municipal foram decorrentes do descumprimento da lei das licitações. O senhor pretende cumprir rigorosamente a lei das licitações? Sempre cumprir. Ou entende que, em certos casos, o prefeito pode usar o direito de não cumprir a lei para atingir as metas? Eu sempre cumpri, fui uma vítima nesses processos, nesses procedimentos, e todos sabem disso, não é? Tanto assim que nós tivemos deferida a nossa candidatura agora, não é? E se tiver que fazer alguma coisa que não seja contra a lei, mas possa ser interpretada de forma diferente, eu posso até agir assim em benefício da cidade, mas sempre agir com a maior lisura, com a maior honestidade. E olha, os prefeitos todos que por aí passaram trabalharam no mesmo diapasão. Alguns abusando um pouquinho mais, outros trabalhando de uma forma menos abusiva. Mas muito se fala em relação à agilidade, né, da licitação, que acaba não contemplando serviços emergenciais. Agilidade depende de gestão, Rose. Se você tem uma gestão e sabe que você precisa construir uma creche para daqui a 6 meses, você tem que fazer já, tá, a sua licitação, fazer a licitação e fazer com que o vencedor da licitação responda de uma forma rápida a construção para a gente poder inaugurar o mais rápido possível. Há cidades que cresceram muito e pagam um preço alto por isso. O senhor pretende continuar a política de atração de mais investimentos para Sorocaba ou poderá reavaliar isso? Sorocaba tem que crescer de forma sustentada. Sorocaba tem que recuperar a sua qualidade de vida. Existe já um sinal amarelo em termos de qualidade de vida em Sorocaba. Ela está bonita, está arrumada, mas ela tem problemas que a gente não vê. Mas nós que fomos administradores públicos sabemos que a qualquer hora pode estourar qualquer tipo de problema. Nós estamos vendo o tráfico de drogas aqui, nós estamos vendo a Cracolândia em Sorocaba hoje, lamentavelmente, nós estamos vendo problemas de ordem de segurança pública. Então nós temos que correr atrás do prejuízo e depois continuar mantendo o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Quem errou para chegar numa situação dessa? Não é questão de erro, é questão de má gestão. Ou seja, você tem que saber gerir a cidade de acordo com a necessidade
do setor que está precisando emergencialmente de uma ação efetiva do poder público. Então, você tem que saber gerir a cidade, tem que ter uma boa gestão da cidade. E, em alguns setores, a cidade não teve uma boa gestão. A TV Jornal Cruzeiro do Sul agradece pela audiência. Continue com a gente, acompanhando a cobertura das eleições 2012 no Jornal Cruzeiro do Sul e no portal www.cruzeirodosul.inf.br.